Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma segunda com o Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 21, e eu já vou deixar aqui na gravação, já no começo da gravação, depois no final eu vou repetir. Esse vai ser o nosso último estudo desse ano, fechamos com o capítulo 21, aí a gente vai para as férias, ano que vem a gente vai retomar a partir do capítulo 22, continuar estudando o Pão Nosso de Emmanuel, tá bom? Para dar início à nossa prece, nosso estudo, vou pedir à nossa irmã Maria para fazer a prece inicial. Maria, por favor. Queridos irmãos, vamos então nos sintonizando com a espiritualidade, acalmando os nossos corações, os nossos sentimentos, e agradecer a Jesus mais uma vez por estarmos aqui juntos, reunidos no intuito de aprender um pouco mais essa doutrina que nos traz tanta luz, que nos traz tanta consolação, e que Jesus permita que possamos assimilar, que possamos interiorizar todo o estudo de hoje e no nosso dia a dia consigamos, Mestre amado, aplicar esses ensinamentos tão belos que Emmanuel nos traz a cada lição, toda segunda-feira, nos traz tanta luz, tantas bênçãos, que nos deixa com a alma mais leve, nos torna o nosso dia mais belo, nos faz refletir aquilo que somos, por que nós estamos aqui, qual a finalidade dessa nossa passagem aqui neste planeta. Agradecemos, enfim, Senhor, pela vida. Obrigada a tudo que nos proporciona. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Maria. Nós vamos hoje estudar, pessoal, o capítulo 21, com o título O Mar Alto. Deixa eu colocar aqui para a gente, vamos ler juntos. Hoje eu falei aqui, não deu tempo de eu colocar no grupo de WhatsApp a leitura, mas a gente vai fazer essa apresentação aqui. Então, vamos lendo com calma e a gente vai estudando juntos, tá? Mar Alto. Vamos lá para a citação. Hoje nós vamos falar de Lucas, capítulo 5, versículo 4. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Agora a explicação de Emmanuel. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Rememoram compungidos os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade. Porquanto, de modo geral, quase todo espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto. O tempo de procurar os valores justos, sem um incentivo,
de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinhos, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares suas conquistas em supremas lições. Como disse Maria, na prece inicial, realmente, ter a oportunidade de estudar o livro Pão Nosso, o Emmanuel, nos engrandece. As palavras que esse Espírito traz para nos ajudar, elas aquecem nosso coração. Nos dias frios de inverno, de desespero, de dificuldades pelas quais passamos, né? E Emmanuel, ele tem esse carinho. O livro Pão Nosso, gente, tem toda a coleção, né, de livros, Fonte Viva, mas vamos falar do que a gente está trabalhando. Ele é um carinho de Emmanuel, um cuidado de Emmanuel com a humanidade. Trazer essa obra preciosa para nos dar dicas em leituras curtas. Claro que existem dificuldades aqui, né? Existem palavras. E, inclusive, quando eu estou preparando o estudo, gente, eu paro e vou procurar, tá? No dicionário mesmo. Não no dicionário, né? A gente vai no Google, né? Digita lá no Google e vai saber o que ele quis dizer com aquelas palavras, e, de acordo com os significados que a internet nos traz, a gente encaixa melhor para entender. Afinal, o livro ele foi psicografado lá na década de 40, 50, então, assim, o vocabulário já mudou muito, né? A gramática portuguesa, a nossa língua já mudou muito. Então, algumas palavras ficam difíceis, estão até em desuso. E isso não é motivo da gente não lê-lo. Às vezes a gente tem desculpa falar, mas a gente tem preguiça, né? Você está lendo, você fala, você acha que eu vou lá procurar o que significa? Ai, que absurdo. Gente, a gente não sabe tudo. Então, às vezes você tem que parar, pegar teu celular. O celular serve para tanta coisa. Por que não procurar uma palavra que a gente não sabe o significado e engrandecer a leitura? Aparece aqui, por exemplo, a palavra esperanças crestadas. Eu falei, gente, caramba, o que é crestada? Aí eu fui procurar o significado, nós vamos ver depois, tem a ver com queimada, aquela vida, né, torrada, aquela esperança que já está até desgastada, né? Então ele usa a palavra crestada. Se eu não procurar, eu não vou saber o que significa. E às vezes eu vou perder a oportunidade de aprender. Então, esse trabalho que eu faço aqui, nessa interpretação, envolve isso. Envolve a gente parar, pegar o dicionário e entender o que está escrito, né? Mas vamos no Evangelho de Lucas. E quando acabou de falar, disse a Simão, a Pedro, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E mais uma vez, quando você pega o Evangelho e você lê, você consegue entender perfeitamente a ideia que ele teve ao colocar a interpretação embaixo. Então, nessa passagem de Lucas, ele narra, né? O Lucas está narrando o episódio, eu coloquei aqui entre aspas, do recrutamento, digamos assim, né? Do chamamento para o apostolado com Jesus, de Simão Pedro, Tiago e João, pescadores. Quando Jesus está chegando até eles. Portanto, um momento muito bonito, um momento cheio de significados. Só lembrando, Mar Alto é o título do nosso estudo de hoje, né? Então, Jesus pregava às margens do lago de Genezaré, está lá na Bíblia. Aí eu falei, Genezaré, né? Vou eu aonde? Digita lá, Genezaré é uma cidade em Israel, banhada pelo Mar da Galileia e possui o maior lago de água doces de Israel. Olha aí, aprendemos mais uma coisa. Aprendemos geografia com Emmanuel, né? Olha aí, gente. A localidade. Então, Jesus está pregando as margens desse grande lago de Genezaré,
o povo se comprimindo para ouvi-lo, aquela vontade que a gente tem hoje de aglomerar, o povo aglomerava para ouvir Jesus, né? Para sentir a presença de Jesus. Então, ao ver duas barcas paradas na beira do lago, porque os pescadores estavam consertando as redes dos barcos que haviam, né, estragado, Jesus solicita um dos donos daquela barca, um dos trabalhadores, um dos pescadores, a Simão, para subir em seu barco e para levar esse barco um pouco mais longe. E ele se senta nesse barco para fazer as pregações das pessoas, para que todo mundo pudesse vê-lo. Ele ficou sentado no barco, no lago de Genezaré, no barco de Simão, Pedro, fazendo as pregações para as pessoas que queriam ouvi-lo. Né? Tudo bem. Quando ele acabou a pregação, quando ele falou com todo mundo, Simão, que estava junto com ele, né? E Jesus vira para ele e diz: faze-te, né? Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aí nós já estamos no versículo 4, né? Do capítulo 5. Simão responde, desanimado, né? Que não havia peixes, pois eles haviam pescado a noite inteira. E nada, cara. Então Jesus fala, joga a rede. Ele fala, aí ele vai falar assim, não, tá bom, eu vou te obedecer, Jesus. Mas eu já estou avisando que, né, não está fácil hoje, está difícil. Sabe aquele dia difícil que todo mundo tem? Então, né, Simão Pedro estava passando aquele dia difícil. Feito isto, apanharam tantos peixes que as redes se rompiam. Acenaram aos outros barcos que estavam também ali ancorados, para que se aproximassem. Eles iam chegando e enchendo a outra barca de peixes. Simão, então, caiu aos pés de Jesus, dizendo, retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele duvidou, né, de Jesus, ele hesitou. Ele hesitou, acabei de tentar pescar, não peguei nada, por que eu vou pegar agora, né? Aí já vai dando um monte... A gente vai imaginando essa cena de Jesus e a gente já vai pensando nas coisas que a gente faz na vida da gente, como fez Simão, né? Como a gente se comporta com Simão Pedro. Simão se encontrava decepcionado em ter duvidado de Jesus. Encontravam-se ali nas barcas todos assombrados com a pesca milagrosa, que é o título dessa passagem de Lucas. Então, Jesus disse, não temas, doravante será pescador de homens. Atracaram as barcas, deixaram tudo e o seguiram. Olha a passagem que Emmanuel nos escolheu para trazer do Evangelho. Muito simbólica, cheia de questões para a gente estudar, para a gente refletir, né? Antes de entrar na reflexão em si, do Emmanuel, eu queria levantar a questão que me veio à mente durante a leitura do Evangelho de Lucas, é que nos momentos de maiores tormentos que nós estamos passando, é aí que nós devemos crer que Jesus está conosco. E muitas vezes a gente não faz isso, a gente duvida. Somos humanos, somos falhos, né? Como Pedro diz a Jesus, retira-te de mim, pois sou um pecador, né? Ele não nos abandona, ele se faz presente e nos convida a trabalhar com ele. Porque Jesus, quando olhou para eles, ele resolveu a questão da pesca, mas ele virou e falou, não temas, doravante serás pescador de homens. Ele convida Simão para seguir com ele na propagação do Evangelho, né, das suas pregações, do início do cristianismo, da palavra do Cristo pelo Cristo. Basta que aprendamos a ouvi-lo nos momentos de dor. Que saibamos usar as nossas dores de degraus para a nossa elevação. Lembram semana passada que nós falamos no capítulo 20 sobre a marcha? A gente usar cada dor de degrau para a gente subir um pouco mais e não baixar a nossa cabeça. Gente, que a gente
não consegue ter essa visão que o Emmanuel tem, né? Nós somos tão pequenininhos, mas os conteúdos que são dados por Emmanuel nos capítulos, eles dependem uns dos outros, ele tem uma didática na transmissão do conteúdo. Não é a primeira vez que um capítulo anterior dá a base para o próximo. Nós temos, então, a marcha, né, de degrau. A dor, as nossas tormentas, os nossos problemas, o ouvir o Cristo, buscar com fé, que foi o que Simão fez, né? Ah, não tem nada aqui, mas já que você mandou jogar a rede, eu vou jogar. Olha a fé, né? Você acreditar que Jesus está contigo, se ele pediu, você pode fazer, acreditar nele. Se recompor da sua dor e trabalhar com ele em sua seara em busca do bem. Esse é o caminho que foi feito o evangelho. Tá? Então foi assim, a dor, a nossa tormenta, ouvir o Cristo, buscar a fé, recompor e trabalhar com o Cristo em sua seara do bem. Olha que ideia que eu retirei lá da Bíblia, da citação que a gente está fazendo do estudo de hoje. É uma sugestão minha, né, gente? Eu fiz ali um apanhado mais ou menos didático, né, como professora, do que a gente poderia interpretar dessa passagem belíssima, né? Agora, o Emmanuel, ele vai trazer esse conteúdo? Vai, mas ele vai levar para questões muito importantes para nós. Eu acho que esse mar alto vai dizer muito a respeito de nós, das nossas práticas do dia a dia. Então, ele começa assim, este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Ele vai fazer algo que é distinto para aquelas pessoas que se sentem solitárias em sua caminhada e porque, na visão da experiência humana, transitória, carnal, elas realmente podem estar. Né? Nós estamos passando por um período ainda de pandemia e quantas pessoas não desencarnaram? Pai, mãe, avó, fica só o filho, fica só o marido, vai a esposa, vai todo mundo, e vai tomando aquele sentimento de solidão. Mas eu perdi todo mundo. Quantas famílias passaram por essas perdas? Isso nós estamos falando de pandemia, mas pode ser qualquer outra perda, e a pessoa se sente só. Né? Então, o Emmanuel está levantando essa questão. Só que nos próximos parágrafos ele joga a gente junto. Aqueles que ainda têm as pessoas ao seu redor. Porque todos nós vamos passar por esse momento de solitude. Todos nós na vida vamos passar por esse inverno aí que ele fala aqui, como é que é? Quando os frios sinais de inverno se multiplicam em nosso entorno. Quando é tudo nós com nós mesmos. Então, ele teve esse cuidado, ele teve esse carinho com as pessoas, e agora ele vai começar a trabalhar o seguinte. Eu vou, como boa professora, que eu espero ser, né? Ele vai começar a colocar palavras, e depois eu quero que a gente vai refletir sobre essas palavras, tá? Porque ele vai dizer assim, ó, no segundo parágrafo, inquietante sensação de soledade. Ó, eu não consigo grifar, tá, gente? O grifo, ele aparece um negocinho ali, mas, ó, inquietante sensação de soledade. O que é soledade? Pode buscar lá. Soledade é a sensação de solidão. Então, sensação. Atenção para essa palavra. Segura ela aí, que daqui a pouco a gente vai trabalhar com ela. Spoiler. Vou dar um spoiler aqui no meio. Sensação não é necessariamente o que está acontecendo de verdade. Mas ela pode se tornar uma verdade. Então, você está sentindo só. Segundo parágrafo, né? Que eles cortam o coração. Aí ele vai para o terceiro. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Então, ele falou de sensação de solidão e de renovação de amarguras. Muito importante a gente prestar atenção no que ele quer dizer. Depois ele vem para o quarto parágrafo. Relembram, né? Rememoram compungidos. O que ele está falando? Relembram, tristes. Olha lá o Google, ó. Digita lá, tá.
rememoram compungidos os dias de infância. Então, assim, relembram com tristeza os dias de infância, juventude, das esperanças crestradas no conflito do mundo. Então, a gente tem sensação de soledade, a gente tem renovação de amarguras, a gente tem relembrar tristezas e esperanças queimadas na vida. Situações em que a gente perde a esperança, né? É uma esperança que está viciada, que você fala, eu não quero esperar mais nada, porque tudo que eu espero dá errado. E aí ele coloca no 5º parágrafo, no íntimo, ele vai dizer, experimentam a cada instante os acontecimentos, lembranças que aumentam as impressões de vazio. Olha o que ele está dizendo, então. Então, ele veio fazendo um parágrafo 2, 3, 4, 5, de tudo que a gente faz com a gente. Porque a gente faz isso. É como se a gente tivesse uma ferida. E a ferida está quase cicatrizando, e você vai lá e bota o dedo, arranca e cutuca. Deixa minha ferida aberta, que eu gosto dela aberta. E a gente faz isso. Então, as nossas escolhas... Quando você sente soledade, é uma escolha. Você está fazendo uma escolha. Porque você pode estar sozinho, na carne, mas você nunca está só. Nós estamos estudando os espíritos protetores, nós somos espíritas. Com muito conhecimento vem muita responsabilidade. Então, se eu estou me sentindo só, que chega a cortar o meu coração, eu tenho autopiedade. Eu me vitimizo. Aí ele vem, né? Então, olha só, todas essas horas de amargura que ele coloca aqui pertencem a todos nós, somos seres humanos. Então, não é só daquela pessoa que se sente só. Em algum momento da vida, a gente passou ou vai passar por isso. Então, vamos só relembrar quais são as sensações e a gente vê quais são as escolhas que a gente faz. Essas sensações são as feridas que nós cultivamos em nós. Sensação de solidão, ele fala, ó, primeira. Segunda, renovação de amarguras. Gente, essa palavra chega a ser até engraçada. A gente está renovando as amarguras da vida da gente. Tipo assim, a amargura está acabando. Não vai acabar, não. Volta aqui que eu preciso de você de novo. Isso é renovar. Está vencendo, está com prazo de validade, era para jogar fora. Não, eu quero cultivar aqui, ó, meu coração. A gente costuma dizer que o sentimento está aqui no coração, né? A minha amargura é minha, eu gosto tanto dela. A solitude é tão minha, eu gosto tanto dela. Deixa ela comigo. Então, ó, sensação de solidão, renovação de amarguras, relembrar tristezas, esperanças crestadas e a quinta, aumentar as impressões de vazio. 5 itens são 5 itens que nos pertencem, que fazem parte de nossa vida carnal nessa experiência humana, agora, nesse momento. Nossa, se a gente parar para pensar, cada um de nós está sentindo dessas 5 aí, 1 ou 2, ou todas, e até um pouco mais, né? E que devemos observar essas sensações, esses 5 itens, e dar atenção a qual sentimento nós valorizamos mais. Eu quero cultivar minha amargura, lembrar minha tristeza, manter a minha sensação de solidão, porque quanto mais eu dou força para esse sentimento, maior ele fica. É como se eu estivesse aguando a sementinha todo dia. Eu estou regando minha amargura, ela está crescendo. Entende? Todos estes itens vêm precedidos da ação do nosso ser, que pode se focar no verbo errado, nas impressões transitórias. Se eu estou na minha vida, vamos pegar um exemplo, né? A gente tem um exemplo aqui, perdi todo mundo. Só tenho eu da minha família. Eu, por mim, por tudo. Estou só. Eu vou entrar em depressão, porque, né? Se eu ficar regando minha amargura diariamente, ela cresce. E agora, se eu observo aonde é que está, e eu escolho olhar para a vida com um olhar do espírito imortal,
e não com o olhar transitório da carne, porque pode até ser que eu esteja sozinho mesmo. E tá tudo bem, porque na carne eu posso estar sozinho. E é uma experiência que eu tenho que passar e superar e não sucumbir. Nós não fomos feitos para sucumbir. Nós não fomos. Jesus veio trazer o Evangelho, o Emmanuel, né? Os espíritos de grande escola vieram trazer ajuda para a gente. Para quê? Para a gente dar mãos, crescer e superar. A gente não veio sucumbir às nossas fraquezas. Esse é o convite do Emmanuel. É lembrar, então, em primeiro momento, que somos seres imortais numa experiência carnal. Se a gente tiver esse norte, a nossa bússola da vida estiver focada com esse norte, nós vamos ter esses sentimentos, mas nós não vamos valorizá-los como sendo nós. Nós somos muito mais do que a solidão. Nós somos muito mais do que os momentos passados de tristeza. E também somos muito mais do que os momentos de felicidade. A vida não é composta só também de alegrias. Nós somos seres imortais em passagem terrena. Sem conhecimento, muitas vezes, de tudo que acontece ao nosso redor. E às vezes a gente também quer dominar tudo. Eu estou aqui na Terra, eu tenho que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Não é essa a intenção da encarnação. A encarnação nos traz a possibilidade de melhorarmos a cada dia. E a cada pequeno passo que a gente dá, já é um grande avanço. Nós estamos exatamente onde deveríamos estar para podermos crescer. É a família que nos recebeu. É o filho ou a filha, o marido, a esposa que estamos tendo hoje. É essa condição que nos foi dada de crescimento. É para crescer do jeito que tá. Tá ruim? Tá, mas é para crescer do jeito que tá. Porque é assim que lhe foi dado. E se a gente confia em Deus, a gente sabe que estamos em mar alto, né? Aí Jesus vai falar: joga a rede, meu filho. A gente joga ou a gente questiona? Porque às vezes a gente fala, eu vou mudar, sabe quando eu vou mudar? Quando minhas coisas estiver melhor. Não vou estudar espiritismo agora não. Deixa para depois. Agora não dá tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que isso, e a vida vai passando e vai virando uma bola de neve. E aí a gente vai deixando as oportunidades que Deus nos traz. Ou às vezes a gente fala, fulano, olha lá, é muito mais que eu. A gente se compara com os outros, e não estamos aqui com essa intenção, né? Então, sendo assim, olhamos para os verbos. Hoje eu estou muito professora, né? Misericórdia. Já falei das palavras, agora vou para os verbos. Ó, presta atenção. Para os verbos desses itens, sentir, né? Renovar, relembrar, ter esperanças, aumentar a impressão. Cada verbo é uma ação, certo? A gente conjuga os verbos, né? Sentir solidão. Eu sinto, tu sentes, ele sente. A gente não faz isso na escola? Conjuga verbo, fazia pelo menos, né? Então, se verbo é ação e a gente vai agir, então a gente vai sair do pensar para o sentir e na ação, é uma escolha. E aí Emmanuel nos convida a sair do automatismo. Gente, isso é forte em várias leituras de Emmanuel, né? Não devemos estar no automatismo, fazendo as coisas sem pensar. Ele nos convida, né, a sair do automatismo das situações onde nos vitimamos. A gente se vitimiza. E se a gente sai do papel de vítima e a gente age porque escolhe, porque verbo é agir, a gente tem que ser ator, protagonista de nossa vida. A vida foi dada por Deus para que nós crescêssemos. A gente precisa assumir essa postura de eu vou dar um passo.
esse protagonismo de nossas vidas. E podemos escolher o que sentir a partir da compreensão e da identificação desses sentimentos que tomam conta da gente. Às vezes a gente não acha o caminho, a gente descobre, nossa, mas hoje está difícil, eu estou me sentindo, identifica, ora de proteção. Se a situação estiver pesada demais, às vezes a gente precisa pedir ajuda psicológica, né? Procurar algum especialista para nos ajudar, porque às vezes tem coisas que a gente não dá conta sozinho, e não é vergonha nenhuma fazer uma terapia, procurar um médico, um psiquiatra para nos ajudar a nos entender, desde que sejamos protagonistas de nossas vidas, junto com Jesus. Jesus, lembra do arado? Lá no começo. Lembra do arado? Então, Jesus está conosco. O arado é pesado. A gente vai levantar, ele ajuda. A gente vai empurrar, ele está junto. Lá no 7º parágrafo, ele vai dizer, nas épocas difíceis, olha aqui, ó. Ele vai dizer assim, convence-te que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto. É o momento em que nós chegamos, deixa eu ver se a gente acha aqui, ó. Aqui, ó. Em surgindo, pois, a tua dificuldade, a época de tua dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto. O tempo de procurar os valores justos sem os incentivos das ilusões materiais. É aquele momento que é você com seus valores. Jesus te convida à fé, a trabalhar, crendo que pescarás, mesmo já tendo tentado sem êxito, renovando a tua esperança. Então, aquela esperança crestada, queimada, se renova com Jesus. Quando a gente passa a ter fé e ver que a vida pode nos reservar boas condições, mesmo estando em situações ruins. Porque se a gente tem fé que a gente está aqui para evoluir, se a gente acredita e está fazendo a nossa parte, as coisas elas estão caminhando. Talvez não como queiramos, porque olhamos com o olhar da carne, mas com o olhar do espírito. Quando a gente dorme e vem a equipe espiritual que nos protege, retira o nosso espírito do nosso corpo e leva a gente a fazer um passeio em regiões, em colônias espirituais, leva a gente a ouvir palestras. Olha que lindo, dizendo, filho, você não está sozinho, filha. Não está. Nós estamos contigo. E te traz, você acorda com um conforto diferente aquele dia no seu coração, você não lembra. Porque a gente volta para a carne. E na carne a gente esquece, mas a certeza fica. Isso é fé. É a certeza, né? Se está sozinhos na carne, olha lá, ele vai dizer, né? Lembra que tens uma equipe espiritual contigo, que te auxilia, mesmo você não os vendo, te assistem e esperam carinhosamente. Isso é lindo, gente. Nós temos irmãos que acompanham a nossa encarnação, e quando ele diz assim, há companheiros que te assistem, ó, tá vendo aqui? Eu grifei, mas aparece um negocinho na frente. Ele não é que ele está assistindo, vendo, assiste de dar assistência. Não é olhar e ver você ali, aí é fácil, está assistindo, eu estou me lascando, o outro está vendo? Não, não é isso. Eles nos assistem, o que é isso? Eles nos dão a assistência necessária para que a gente esteja ali encarnado. Nós não estamos encarnados sozinhos. Ninguém meteu o pé na gente e disse, vai, você caiu no teu corpo, assim, onde eu estou, não. Não é assim. Existe cuidado. E eles esperam carinhosamente. O que eles esperam carinhosamente? O nosso crescimento, a nossa evolução e o nosso retorno. E o retorno é a única coisa que é garantida, né? Porque o crescimento e a evolução depende do nosso protagonismo. Depende dos verbos que a gente vai escolher na nossa vida. Né? Nas dificuldades de nossa caminhada, sintamos-nos como em mar alto. E a pedido do Cristo, e sob os auspícios de Deus e da espiritualidade protetora, confiemos que a dureza da vida, representada nas provas de hoje, são, na verdade, bálsamos que acalmam
nossas maiores dores de agora. Com a aceitação do convite à fé, haverá superação. Caso escolhamos os verbos, ações corretas em nossas vidas terrenas. Então, é preciso que a gente dê esse passo do protagonizar a nossa vida, esse passo de olhar para a nossa vida com o olhar do espírito imortal, para superar. Então, cada dificuldade um degrau, com assistência, com a espera carinhosa de toda uma equipe espiritual que está sob os cuidados de Jesus e de Deus, nosso Pai, né? Alguém gostaria de colocar alguma parte da leitura? Quer levantar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Interpretaram de maneira diferente alguma parte? Eu acho que você já falou tudo, né, Maria? Acho que o mais importante é que a gente sempre tem que lembrar que a gente nunca está sozinho. Acho que é uma das grandes mensagens, né? E às vezes eu lembro que às vezes a pessoa pergunta, você está sozinho? Não, eu não estou sozinho. Né? Às vezes a gente está materialmente sozinho, mas a gente sempre está muito bem acompanhado. Né? Muito. E a gente tem que crer nisso, né? A gente precisa crer nisso e ter fé. Que nós não estamos sozinhos. E às vezes essa sensação é igual o Emmanuel coloca. A solidão em si, ela existe sim. Uhum. Ela existe. Como que você vai falar para uma pessoa que não tem ninguém, que ela está sozinha, que você está vendo que ela está sozinha, que ela não está sozinha? Existe. Mas é carnal. E é uma prova. Muitas vezes pedida pela própria pessoa para que ela cresça e que ela evolua. Né? Então, a gente precisa ter fé também de que existe um propósito maior por trás das provas que nós estamos passando. E eu vejo sempre, né, às vezes que eu não acompanho toda segunda-feira, né, e uma coisa que sempre marca naquele curso que a gente faz, né, da Joana de Ângeles, eles sempre falam na vitimização, né, que a vitimização Sim. não nos leva a lugar nenhum, né, porque a vitimização Sim. nos torna, a gente não muda, né, porque se eu sou vítima, eu não mudo, isso dificulta, né. Se eu sou vítima, eu nunca sou culpado de nada, é sempre alguém que é o culpado. E não é nem questão de procurar culpado. Se a gente parar para pensar, não tem que ter culpado. Não é nem culpado, né? É que quando você se vitimiza, você não se põe na responsabilidade. Isso, na posição de responsabilidade de você, pelos seus atos, você fica. Exatamente. Você joga, quando você fala culpa, né? Você joga para o outro, porque é muito mais fácil, né? Aí você não tem a responsabilidade da sua conduta, né? De mudar a sua conduta. Responsabilidade por aquilo que você faz, porque a vida é sua, né? É muito mais fácil e simples eu acusar o outro por algo do que eu olhar para mim e falar, não, eu tenho que mudar. É difícil mudar. Quem quer mudar? Sabe, quem já se dispôs a mudar, sabe como é difícil. Sabe como a gente cai nas mesmas armadilhas de sempre. A gente tenta fazer um caminho diferente, tá com aquela mesma reação. Não era para eu estar assim, eu já vi o Emmanuel, eu já falei com a terapeuta, eu já fiz isso, e escorrega e cai de novo. Caiu? Que bom. Levanta, continua. Levanta e faz de novo, que a vida é cíclica, o aprendizado é constante, né? Constante. Você passa pelas situações de forma diferente, mas a raiz dela é sempre a mesma coisa, né? Aquilo que me chama a atenção é o título, né? O título a descrição, né? O correr de tudo que ele coloca, né? Mar alto é um mar aberto, não é? Mar alto é onde tem o perigo, onde você precisa se arriscar. Sim, sim. Né? Que ali, me parece, essa passagem da Bíblia, assim, né? Você está pescando já há vários tempo e não dá nada, e você fica ali meio que parado naquele espaço, naquela zona, né? E aí vem, como você colocou, né? A ação, né? Muito da ação, né? Sim. Vai ao mar alto e lança a rede, e aí vem na terceira parte, ali na terceira parte, rememoram compungidos os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas no conflito do mundo,
para de olhar para trás, né? Age, olha para frente, vai para mar aberto, lança tua rede, colhe do que você tem para colher, faz diferente, porque no fim você nunca está sozinho, né? Acho que quando a gente vive experiências onde você está sozinha no mundo, na parte carnal, né? E que você precisa ousar, aí você olha e fala assim, eu só tenho o Senhor, dá a mão que agora eu vou. Então, acho que aqui fez mais um convite a essa ação, né? Muitos corpos, que, né, de modo geral, quase todo espírito retira-se da carne, né? Ou seja, o mundo sai. Uma hora o espírito se desfaz, né? Se desprende desse corpo e o que fica para tudo para ele, né? É tudo para o espírito. Eu gosto. O convite é para o trabalho, né? O convite, vamos trabalhar, gente, vamos lutar, né? Nós estamos aqui, não estamos a passeio, não. Vamos lá na batalha, né? E o importante de tudo isso é que ele nos mostra claramente, mesmo que a gente não está sozinho, que ele está ali, como a André falou ali, ó, segurando a mãozinha, né? Levando a gente, porque a gente renasce, a gente tem ali quem nos guia aqui também, não tem só ele, só a proteção do nosso pai maior, a gente tem a proteção do pai carnal, da mãe carnal, né, do irmão, do amigo que surge ao nosso caminho, né? Então, muitas vezes a gente pode até se sentir sozinho, mas a gente nunca realmente está sozinho. Então, vamos lá mudar esse pensamento, se alguém tiver esse pensamento dentro, né? Incrustado ali, vamos mudar, vamos para a batalha, porque nós estamos aqui para crescer, é para aprender, é para nos tornarmos luz, né? E não ficarmos ali no obscuro, na escuridão, não, para nos tornarmos luz. A hora que eu vejo que às vezes quando você pensa que a vida é isso, que ela não renasce, não reencarna, não se refaz, parece que você fica com medo, porque quando você entende que continua, você agrega para o teu espírito, você quer aprender, você quer usar, você quer experimentar. Sim. Quando você sente que está limitado, para que ir mais além? Para que ir a alto mar, né? Ao mar alto? Para que experimentar tudo isso? Correr riscos e são desnecessários, né? Então... Eu gosto dessa jogada que o Emmanuel coloca, né, na construção do texto, né? Um gênio. Muito bom, muito bom. E termina dizendo, né, que Jesus te enviou a pleno mar, ou seja, mar alto, de experiências, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Estamos aqui para consertar alguma coisa e levar mais moeda, né? Mais talento, né? Viemos servir. Nós viemos servir. Nós viemos servir. Que é o convite que ele faz a Simão. Né? Acho que é assim, trabalha, confia, espera, confia, isso, trabalha. O final da parte da leitura do Evangelho, ele convida Simão a trabalhar com ele, né? A ser pescador de homens. O trabalho é incessante, né? E quando vocês falaram do barco, eu fiquei imaginando assim, Jesus pede para ir em mar alto e jogar a rede, porque essa jogar a rede é você ir tomar sua iniciativa, né? Retomar, refazer, crescer, e às vezes a gente faz o quê? Joga a âncora, que é quando você olha para o passado e se trava. Na hora me veio essa imagem na cabeça. Joga a âncora e trava ali, tipo, não, mas eu na infância aconteceu isso. É vitimização, né? É vitimização. Exato. A âncora da vitimização. A âncora é a vitimização, porque você para, você estaciona, você não regride, mas você para. Você não melhora, né? Você porque toda vez que nós reencarnamos, né? Nós estamos com uma programação para que nós melhoremos, né? Nós nunca regredimos, mas se você ficar sempre na vitimização e não jogar a rede, né, que nem está ali, jogar a âncora, né? E aí não tem como crescer. Mari, as pessoas misturam ser vítima e se vitimizar. Isso. A diferença você pode ser vítima. Mas não precisa se vitimizar, né? Segue. Não precisa vitimizar, segue. Segue. Pode até chorar ali tua dor,
fluir, tudo bem, bola, próximo passo. O que não pode é ficar eternamente chorando, né? E parar naquele momento. Mas aí ela mistura, né, o fato de ser, desconhece, né, que ela é vítima, mas ela não precisa se vitimizar. Isso. Ela pode ser vítima vencedora. Sim. E a gente rega. Então, a gente faz a nossa rega diária na solidão, a gente rega a nossa amargura, a gente joga a nossa âncora lá no passado, relembrando tristeza. Esse não é o caminho correto. Não é que vai fazer mal para alguém, vai fazer mal para nós. Vai impedir com que a gente avance. A gente não vai para o mar aberto. A gente não consegue ter fé, porque a gente está preso. Então, A Marilyn, eu acho que atrapalha os outros também, porque você tem o seu desenvolvimento individual, mas você também tem o coletivo, e muitas vezes você tem ali a frente de uma família, e você joga a âncora, você segura toda a família, precisa às vezes ter uma reconfiguração de tudo. Eu acho que, de certa forma, há que ter um movimento aí para poder ajustar, mas as nossas ações impactam profundamente na vida dos outros, e a gente precisa ter muito mas cuidado. O movimento é sempre indivíduo, né? É sempre o individual. Em busca, daí o coletivo se beneficia. Porque, igual você falou, alguém na frente de uma família que escolhe jogar a rede e não jogar a âncora, muda todo mundo. Todo mundo vai ter peixe. E vai chegar a outra barca e vai querer carregar o peixe também. Mas se a gente prestar atenção, numa família que tem lá o que está à frente, tem joga a âncora, mas se a gente prestar atenção, sempre tem um outro membro ali que puxa essa âncora, que retira essa âncora. Configurar ali a situação, o equilíbrio. Um impacto tem, né? Mas tem que dar aquela reconfigurada no programa. Ali alguém vai ter que puxar ali, fazer Exatamente, mas sempre tem um ali que consegue, né, mudar isso. Então, olha, até nisso, né? Então, olha, mas aí tá. A Tatá sempre puxa minha âncora. Não, não, e é assim, né? A Tata... É verdade! Uma chacoalhada na minha. Para de ficar aí. Sai. Volta pra cidade, né? Mas... Levanta essa coisa poeira e dá a volta por cima. Essa é a Tata. Mas o que a Tata falou, na realidade, ela deu um exemplo do que eu ia concluir também, né? Porque quando ela fala assim, que sempre tem um que... É porque ele muda, ele faz diferente. E quando ele faz diferente, não que ele provoca... ninguém consegue mudar o outro, né? Mas a conduta, que é dele, muda o conjunto, né? Muda o ambiente. Então não adianta vocês querer brigar e querer forçar o outro a mudar. Não, as suas ações é que vão provocar a mudança no outro. É o exemplo. É o exemplo. E muda, gente. Isso é inegável que muda. Mas é movimento, mas é individual. Mas sempre muda. Então, eu quer dizer que assim, a Maria... Eu sou uma pessoa muito nostálgica, né? Que é aquele ficar olhando para o passado, né? E a Tata é uma pessoa mais assim, né? Realista, ela mais objetiva. Mas ela me ajuda. Não tô falando assim de uma maneira ruim, de maneira boa. Agora esse equilíbrio familiar, ele é tão maravilhoso. Sabe o que eu entendi que você falou? Que a Maria, a sua Tata, ela ajuda você a recolher a âncora e jogar a rede. Não é isso? Então tá ótimo, porque é isso que a Maria faz com todo mundo. É sim. É sim, Tatá. Não. Lógico que é. Mas às vezes ela dá uma bronquinha, mas ela é boa. Preciso mesmo. Às vezes ela tem que dar aquela bronquinha pra gente acordar, né? Pra gente, né? A bronquinha para despertar os neurônios. É um choque, é um tratamento de choques. Acorda, para de ficar sonhando, para de ver o passado, leva a vida para frente. Para de recriar o passado, né? A gente fica recriando o passado na cabeça da gente. Mas é o que a Adriana falou, né? O núcleo familiar é para isso, né? Por isso que a gente, né? Nós precisamos da família, a família é para isso, para no momento em que um está, né? Tem sempre ter alguém para
ajudar, para amparar, né? E um ajudando o outro, né? O núcleo familiar. Recolhe a âncora e joga a rede. Olha como a gente está bom, gente, com a Emmanuel. Às vezes você pergunta, né? O que eu estou fazendo nessa família, né? Aí você olha e fala assim, estou me curando. Exatamente. Estou me curando. Você está exatamente para a realidade, né? Estou me curando, né? É aquilo que eu tinha comentado antes, né? Você está exatamente no lugar onde que você precisa para evoluir. Não é a casa do destino, a família, não é. É planejamento. É planejamento. É isso mesmo, que eu lembro que eu estava fazendo o evangelho no domingo, né? A pessoa falou assim, não, essa família não é minha. Eu falei, olha, que é. Que ninguém nasce. Chico Xavier falou, ninguém erra o endereço. Ninguém erra o endereço. Exatamente. Nós precisamos... Você, como a gente diz, né, amiga? Você não é o alecrim dourado, não. Não. Então, o que acontece? O endereço não está errado, né? Então, vamos pensar e vamos ver, né? Analisar o contexto do porquê e o que é preciso, né? Para que a gente... Para aprender, né? Para crescer, né? Porque essa é a lição, né? A organização, ela existe, a gente que fica duvidando, Exatamente. Né? Como se Deus, Pai, fosse assim, tipo, joguei lá. Nossa, cometeu uma injustiça. Juro com você. Tem 8 bilhões de pessoas encarnadas, mas você, o coitado, que Deus desprezou. Oh, meu pai, né? Ainda bem que Deus não ouve tudo. Se ouve, ignora, né? Se Deus, deixa. A gente tem um momento âncora na vida, né? Todo mundo tem, como diz o Emmanuel. Quem não tem, vai ter. Tem. E até a gente que está estudando, está achando que não vai ter também, várias vezes, inclusive daqui a pouco. Desliga o Meet, tem os momentos âncora na vida. Pois é, né, Maria? Ele tanto nos joga assim de qualquer jeito que ele dá um anjo da guarda para cada um de nós, né? Poxa, gente, você tem noção? Não é verdade? Que é mais isso, né? Olha que amor que ele tem por nós. A missão é que dá de nós. Né? Parceria. A gente fez de uma oração falando da parceria do anjo protetor conosco, né? E às vezes ele intui a gente fala assim, meu Deus do céu, mas já não adianta intuir, né? Porque ele não faz o que eu quero, né? Às vezes hoje a gente dá trabalho, né? A gente dá trabalho para o anjo da guarda. Né? Gente, dá. Eu dou. Coitado do meu anjo da guarda. Não é fácil. A gente esquenta a cabeça deles, coitados. Mas tudo bem, né? Podemos concluir. Mas essa coisa de olhar para o passado é tão perfeito, que agora vamos orar a criança interior, né? Vamos olhar para ela, vamos resolver a questão. Vocês estão querendo ficar olhando para trás, eu arrumo uma solução. Vamos para frente, vamos para o Amaral, vamos fazer as coisas, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, isso mesmo. Isso é verdade. Queridos, podemos encerrar, então? Nossas partes, nossas falas. Eu quero agradecer, já que a gente vai encerrar esse momento, antes de eu passar a prece final para a nossa irmã Mia, eu quero agradecer a paciência de vocês, a confiança em ter me deixado aqui, organizar e coordenar esse trabalho frente à FEMEL, agradecer toda a diretoria da FEMEL, que permitiu que eu desenvolvesse esse trabalho. A gente foi tendo a ideia junto com Maria, com o Osmar, com o Júnior, com a Meire, que estamos todos aqui, e com o Valnei, a gente foi discutindo, e a gente vai fazer só essa pausa, ano que vem a gente volta. Eu quero dizer que essa oportunidade de estudo, esse compartilhar esse aprendizado, e esse aprender, para mim, está sendo muito importante, porque a cada domingo que eu preparo o nosso estudo para segunda, esse conhecimento que eu acabo adquirindo, eu estou aplicando na minha vida, com as pessoas que vêm até mim, que vêm pedir ajuda. Tem hora que eu falo, nossa, olha o Emmanuel, eu vou pensando. Então, assim, é uma oportunidade, é um privilégio. Dá trabalho? Dá, mas é um privilégio poder estudar e, principalmente, conviver com vocês. Vocês são pessoas maravilhosas, nós formamos aqui uma família de segunda-feira,
mais uma família, nós temos as famílias das quartas, a da quinta, a da sexta, e a gente retorna, a gente deixa o grupo do WhatsApp ali, não vou tirar, não vou mexer, e aí depois a gente se organiza para voltar em janeiro. Tudo bem? Então, eu agradeço a todos e vou passar a palavra à nossa irmã Miriam para fazer a prece final. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecer por estarmos todos aqui unidos nesse estudo maravilhoso, que é uma bênção para cada um de nós. É um aprendizado diário que nos ajuda a vencer as dificuldades do dia. E saibamos que nunca estamos sozinhos, que tudo o que precisamos é pedir a ajuda do nosso anjo da guarda, dos nossos mentores protetores, que sempre nos darão força para crescer, para levantar e para prosseguir. Peço que a paz, que a fraternidade, o amor esteja sempre entre nós, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, Miriam. Obrigada a todos. Tenham todos um bom final de ano, cheio de luz, de paz, de muita saúde, de muita harmonia. E a gente se vê ano que vem. Eu vou mantendo o grupo de WhatsApp e o grupo de Facebook com as informações sobre o nosso retorno. Obrigada a todos.